Fazer um intercâmbio de estudos ou de trabalho é o sonho de muitos jovens. Porém, viajar não é simplesmente colocar a mochila nas costas e carimbar o passaporte. Estar em outro país é se deparar com culturas e costumes muito diferentes do nosso. E precisamos estar preparados para esse choque cultural. Eu gosto muito de uma expressão que o Stuart Hall usa no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Acho que é esse o título do livro. Que ele fala em descentramento do sujeito, né? Que eu acho que é um pouco o processo pelo qual a gente passa quando a gente vai para outro lugar, assim, né? Tu não te imagina mais como um sujeito que tem uma identidade única e que não consegue captar o que está ao redor, assim, né? Acho que é um pouco isso, assim, né? De tu ter que fazer um exercício de sair de ti mesmo para olhar para aquele lugar e para ti mesmo naquele lugar, né? E principalmente entender que não há ali valoração, não há ali uma cultura melhor ou pior, mas outra, simplesmente outra. O que eu mais gostei, assim, de fora da universidade foi que eu tive a possibilidade de viajar para muitos lugares e conhecer muitas culturas diferentes. Apesar de eu sempre ficar pouco tempo nos lugares, porque não tinha tanto tempo assim para viajar e tal, eu consegui ir para 10 países diferentes e para várias cidades dentro desses países, sabe? Então foi demais, assim, estar em contato com tudo isso. Foi muito legal quebrar alguns preconceitos que a gente tem normalmente, assim, tipo que os franceses são mal educados, não gostam de falar inglês. Não senti isso, quando eu fui para Paris, foram super simpáticos o tempo todo. Ou que os italianos falam com as mãos, eles realmente fazem muitos gestos quando falam. E isso é um pouco que eu acho que é fundamental para a gente poder perceber uma outra cultura, né? Essa coisa de não olhar a partir de um preconceito, mas de olhar simplesmente a partir do olhar, a partir da curiosidade, sabe? De entender que ali pode ter coisas que são muito mais interessantes do que as coisas que a gente vive aqui, né? Ou são apenas diferentes, né? E talvez tão interessantes quanto nesse sentido. Intercâmbios te possibilitam conhecer lugares históricos e pontos de referência do mundo. Porém, precisamos entender que este pode ser um processo solitário. Eu ficava no final de semana, que era o dia que o pessoal tinha folga, eu não tinha. Eu continuava no restaurante trabalhando para o dia que estaria fechado. E abria uma outra parte do restaurante, que era um outro menu separado, que abria só nesses 2 dias. E aí eu fiquei responsável junto com uma outra pessoa, um francês. Então eu era praticamente, meus dias de folga era sozinho, então tudo tinha que me virar sozinho. Então eu fiz festa sozinho, tinha que me virar sozinho, eu tinha que procurar as coisas sozinho, turismo sozinho. Até que eu fui fazendo amigos, né, aos poucos. E aí fui ter alguma companhia, mas foi muito tempo sozinho. E logo que eu cheguei lá, eu achei bem diferente do que eu tinha pensado primeiro que ia ser. Especialmente porque os portugueses são muito fechados. Eles são muito, pelo menos as pessoas que eu conhecia, assim, eles são muito fechados. Eles não têm essa coisa, por exemplo, você chega um estrangeiro aqui, daí vem as pessoas vão falar com ele, perguntar como é que é onde mora, o que tá achando daqui, como dá pra fazer alguma coisa. Lá não, lá eles são muito, muito fechados. Eles não te incluem nas coisas, assim, dificilmente, tem que partir de ti, sabe? Então se tu é uma pessoa um pouco mais tímida, já fica um pouco mais difícil. Ter algumas pessoas com quem tu possa estar mais próximo, assim. Eu acho que o grupo, assim, um grupo que se consolide, assim, não é muito fácil de te organizar. Eu acho que importante o grupo é legal, assim, para tu ter, para sair, para te encontrar, essa coisa também te sustenta de alguma forma. Eu acho importante tu ter algumas pessoas de referência com quem tu possa contar, porque tu vai precisar de gente para contar. Sabe aquela pessoa que tu possa estar mais próximo, que tu possa daqui a pouco dividir a questão da falta das pessoas que estão fazendo, porque tu está distante das pessoas próximas, né? Situações mais difíceis que tu vai encontrar por lá. Morar em outro país é como viver uma nova vida. Você precisa aprender a se adaptar a um novo contexto social. E na Jamaica eu me deparei com um país que era na verdade uma nação dividida em dois extremos, assim, eu diria, né? Por um lado, o país do turismo, né? Das belas praias, do mar límpido, né? Das areias brancas, que é um lugar para estrangeiros, né? E por outro lado, um país que tem uma vida muito sofrida, assim, é um país muito pobre, era muito precário naquele momento, né? O transporte público era um horror,
As ruas eram perigosas, principalmente para um sujeito como eu, né? Afinal, eu era facilmente identificável como um estrangeiro num país onde 98% da população é de cor negra, né? Ou não só africanos, mas, né? Alguns com alguma mescla com outros grupos raciais, mas ainda assim, né? Eu me sobressaía, né? Então, por exemplo, a minha família não me permitia ir a determinados lugares da cidade, como o centro da cidade, por exemplo, né? Porque é um país com uma violência muito alta mesmo, né? As taxas de violência de Kingston, que era onde eu estudava, são absurdas, das mais altas no mundo, assim, né? Então, isso tem um impacto muito grande na rotina e na relação que a gente estabelece com o lugar. Antes de ir pra Espanha, eu nunca tinha visto um casal homossexual andando de mãos dadas na rua, de boa, assim, ou se abraçando na rua, assim. E o que eu acho um absurdo as pessoas ficarem olhando torto, sabe? E em Portugal é mais escondido, sabe? Não sei explicar. Eu sei que quando eu falei pra minha mãe, descrevi várias características, assim, ela disse que era como o Brasil da época dela, que é dos anos 70. Essa pra mim foi a pior parte, assim, que eu sempre fui uma pessoa com a mente muito mais aberta, assim, muito de boa com tudo, e eu cheguei lá e as pessoas são muito mais, assim, em geral. Então eu acho que a gente tem que ir com disponibilidade. Eu acho que talvez se existe algum preparo, talvez seja esse, assim, se disponibilizar a experimentar o que é diferente. Porque eu acho que daí tu entra e tu pode... Se as pessoas conseguem viver daquele jeito, por que tu também não vai conseguir? Né? Então eu acho que isso talvez facilite. Apesar das dificuldades, o intercâmbio possibilita um crescimento pessoal incalculável. Quando embarcamos no avião, temos um pensamento, uma visão do mundo. Ao voltarmos, somos pessoas completamente diferentes. Eu diria que é impossível pensar a minha vida como um fluxo contínuo. Ela tem uma interrupção ali, naquele momento, né? Que é muito fundamental, assim, né? Os meus amigos passam a ser outros quando eu volto, a minha relação com a minha família passa a ser outra quando eu volto. Né? Tudo mudou. Né? Eu diria que eu mudei profundamente, assim. Não foi uma coisa tão turística quanto às vezes parece, sabe? Principalmente por esse motivo de dar valor ao tempo, acabou que hoje em dia eu dou muito mais valor aos meus amigos, muito mais valor à minha família, a estar perto de quem eu gosto, a ter as pessoas em volta de mim, né? Quando eu vejo que elas estão ali, nossa, que alívio, como é bom, como eu sou rico em ter essas pessoas. E profissionalmente não tem nem o que explicar, imagina, eram 12 horas diárias, trabalhando com os melhores, levando chumbada na cabeça lá, então eram os melhores me ensinando, entendeu? Então hoje em dia eu já vejo os frutos disso, né? Eu estou trabalhando no Floriano Spies Cozinha de Autor. O Floriano Spies é o melhor chefe do Rio Grande do Sul. Eu já estou trabalhando num dos melhores restaurantes do Rio Grande do Sul, né? Então foi logo o primeiro emprego que eu achei aqui, já foi direto com o melhor. Então eu já estou vendo os reflexos disso, né? É uma sensação muito esquisita de voltar, porque parece que tu conheceu um monte de gente, tu viveu um monte de coisa e nada mudou aqui, sabe? Parece que tudo ficou parado no tempo. E quando eu voltei, parecia que estava exatamente no mesmo momento em que eu parei, que eu fui pra lá, eu voltei e apertei o play de novo. Na mala, voltamos com presentes, lembranças e muitas fotos. Mas a bagagem que mais importa na volta de um intercâmbio é a bagagem pessoal. Trazer não só conhecimento, não só repertório, que eu acho que a gente traz muita coisa, mas de estabelecer uma nova relação com o mundo, sabe? De imaginário, de imaginar um mundo diferente, de olhar para as coisas de uma outra forma, de se perguntar sobre as coisas que a gente tinha antes, sabe? De entender que aqui não é o centro do mundo, por exemplo, né? Ou de que as coisas podem ser de infinitas outras formas, sabe? Acho que é um pouco por aí, assim.